O Vasco enfrenta o Operário, esse jogo é quinta-feira também pela Copa do Brasil. É uma semana de Copa do Brasil, né? Será que o Vasco já vai ter técnico? Vamos perguntar a Duda Dal Ponte, que tem sempre a notícia direto da fonte. Já tem técnico o Vasco, Duda Dal Ponte? Ainda não, Escobar. Muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. O Vasco abriu negociações para tentar contratar o técnico Fernando Diniz. Ele é o nome preferido do presidente do Vasco, o Pedrinho. Mas ainda faltam alguns detalhes, como, por exemplo, alinhar o projeto esportivo e também a parte financeira. Ainda não tem uma proposta salarial na mesa, mas tudo indica que se o Diniz quiser assumir o Vasco, vai ter que aceitar uma proposta de redução salarial. O Diniz vê com bons olhos aí essa vinda, essa volta a São Januário. Ele comandou o clube em 2021 na Série B, em 12 jogos, não conseguiu o acesso à Série A e ficou com um sentimento de dívida, né? O último clube do Diniz foi o Cruzeiro, ele saiu de lá no dia 27 de janeiro e desde então está sem clube, quer voltar a comandar um time e o Vasco pode ser uma boa opção. Mas enquanto isso, Felipe Maestro estará à beira do gramado na quinta-feira. O Vasco já viaja hoje, amanhã treina em Curitiba e na quinta enfrenta o Operário. Escobar. Operário de Ponta Grossa, no Paraná. Obrigado, Duda Dal Ponte, direto lá de São Januário. Desde que o Pedrinho assumiu a gestão do futebol do Vasco, isso em maio do ano passado, 3 técnicos, já passaram pelo Vasco. Álvaro Pacheco, Rafael Paiva e agora mais um demitido. Fábio Carille é o mais recente a entrar numa lista nada agradável. A de decepções dos vascaínos com treinadores. Não faço a troca pela pressão, faço a troca por alguns aspectos de jogo do qual não vou entrar no mérito. Pedrinho assumiu o comando do futebol do Vasco em maio de 2024, depois que uma decisão judicial tirou da 777 o controle da SAF. Em menos de um ano, campanhas decepcionantes levaram o presidente a fazer 3 mudanças de técnico. O português Álvaro Pacheco, que tinha sido contratado ainda na gestão da 777, durou apenas 4 jogos com o Pedrinho, que deu a Rafael Paiva 31, e Fábio Carille teve 21 partidas. Trocas que o próprio Pedrinho admite contrariaram antigas convicções. Muitas coisas que eu sempre falei e preguei na televisão, que eu continuo com essas convicções, mas o momento de aplicá-las às vezes não é o momento que a gente imagina. Na época em que era comentarista, Pedrinho fez duras críticas à cultura brasileira de trocas constantes de técnicos. Aí a gente fica aqui batendo palma para a Europa e fazendo tudo ao contrário. A gente bate palma para a Europa porque o cara fica 4 anos para fazer um trabalho para ganhar um campeonato dali a 4 anos. Aqui dentro a gente percebe que as coisas são diferentes e que tem questões anímicas que também precisam ser consideradas. O diretor técnico Felipe assume interinamente, enquanto Pedrinho busca um novo treinador. O preferido é Fernando Diniz, que ele inclusive já elogiou publicamente. Diniz, tu é bom pra... Obrigado. Ô, Pedro. Ele hoje é o cara que propicia pra gente uma coisa mais próxima do que a gente se agrada de futebol. E Pedrinho segue tentando se equilibrar entre as convicções e a dura realidade. Não concordo de ficar trocando, me incomoda, mas essa responsabilidade é minha. Também falo que entreguei as peças de forma demorada para o Carille e a gente está em busca de uma reconstrução que leva um certo tempo. Essa dança das cadeiras, a gente sai da seleção e vai para os clubes, porque o Vasco da Gama também segue em busca do seu comandante. Direto para o Rio de Janeiro também a gente aciona neste momento a Roberta Barroso. Beta, de ontem para hoje, tivemos atualizações? Tudo bem, Mari? Sim, temos atualizações e quem está conversando com o Vasco é o técnico Fernando Diniz. Bom dia para você, amigos do estúdio, também para o fã de esporte. Ele é o favorito de Pedrinho. O Pedrinho nunca escondeu a admiração que tem pelo treinador. E as negociações começaram, segundo o GE, então o Vasco já está em comunicação com os representantes do treinador. O Fernando Diniz está sem clube desde janeiro deste ano, quando deixou o Cruzeiro. E caso acerte com o Vasco, essa seria a segunda passagem dele no comando da equipe. A primeira foi lá em 2021, comandou o Vasco por 12 jogos na Série B do Campeonato Brasileiro. E naquele ano o Vasco não conseguiu o acesso. De lá para cá, muita coisa
mudou, inclusive, na carreira do Diniz. Ele assumiu o Fluminense em 2022, ficou até 2024, foi campeão da Libertadores, da Recopa, Campeonato Carioca. Então, muita coisa mudou o status de Diniz. E isso também é uma questão, porque o salário agora está mais alto. O Diniz, inclusive, treinou a seleção brasileira por pouco tempo, 6 jogos, mas muita coisa mudou, inclusive, nessa questão financeira. E o financeiro é justamente uma questão para o Vasco, já que o orçamento está limitado. Tudo isso vai ser conversado com o técnico Fernando Diniz para ver se ele assume esse Vasco da Gama. O Diniz, que também gosta de morar aqui no Rio de Janeiro, pode ser um ponto positivo para acertar com o Vasco, que por enquanto segue com o interino, então, Felipe Maestro, que vai comandar a equipe nos próximos jogos. Claro, se o Fernando Diniz já não assinar com o clube, o Vasco treinando hoje na parte da manhã e logo depois já viaja para Ponta Grossa. Na quinta-feira encara o Operário pela Copa do Brasil. Mari. Quem vai chegar primeiro, Ancelotti ou o Diniz no Vasco, hein, meu amigo Lucas? Parabéns, hein? Cadê a vinhetinha? Solta alegria, a vinhetinha. né, Ilan? Solta a vinheta. Fernando Diniz. Já tem vinheta e tudo. Cadê de novo? Por favor aí, vai. Cadê? Fernando Diniz. E aí, Pedro? Tá tudo certo, a conversa tá Bastidores rolando. da gravação do Fernando Diniz. Eu acordando, depois de ficar até de madrugada com a goleada do Flamengo. Porra, sabe que a gente fica agitado? O Pedrosa sabe como é que é um jogo importante e tal. Aí, eu acordando, tendo que dar comida pros cachorros. Aí o João, bom dia, papa. Tudo bem? Você pode fazer uma paradinha? Não, uma vinhetinha. O quê? Não, a vinhetinha. Aquela, tipo Fernando Diniz. Aí o meu irmão, pô. Essa produção é traíra. Coloca de novo que eu vou falar o que eu tava fazendo. Fernando Diniz. Dentro do banheiro, irmão. Falei, vai ter eco, é melhor ainda. Pra sua alegria, José Ilan. Ele vem, esse não é vem mais não, esse vem. Ele vem. Ele encaixa contra o Flamengo, hein? Rapaz. Né? Ô, Pedrosa, tem bom aproveitamento. Rapaz. Começa do começo aí, como é que o Carille caiu, como é que tá a história com o Fernando Diniz? Vamos lá, Ilan. Boa tarde a todos, boa noite já a todos aí do Placar Aberto. Para a gente poder explicar um pouquinho, a gente tem que falar um pouco sobre a partida de ontem também. Foi um jogo em que foi uma decisão quase que exclusivamente do presidente Pedrinho. Todos entenderam que o Vasco poderia vencer aquele jogo ontem contra o Cruzeiro. Você falou aqui, ó. Ele já tá de olho no Diniz. Não é resultado. Falei pra você que não era resultado. Falei que era desempenho e que o Pedrinho gostava, amava o Fernando Diniz e ama, não só ele, mas também o Felipe também gosta. Então, a demissão do Carille, ela veio muito da incapacidade do Vasco de ter vencido esse jogo aí contra o Cruzeiro, mas não só isso, ele poderia ter até vencido. E o que eu ouvi hoje foi, cara, o desempenho não era bom. A evolução do trabalho não estava acontecendo, a gente entendeu isso e entendemos também que esse era o momento para fazer essa troca. Um jogo onde ontem o Vasco até foi melhor no primeiro tempo do que o Cruzeiro. Creio eu que tenha criado 2 grandes oportunidades e o Cássio foi decisivo, agarrou muito o Cássio ontem contra o Vasco. E aí, no segundo tempo, o Vasco voltou a ser aquela equipe inofensiva, desorganizada, uma presa fácil, principalmente nos jogos fora de casa. Dentro de casa, a campanha até ok, é um time decente, mas o Vasco fora de casa é um horror. E se você contrata Fábio Carille para ter um pouco mais de consistência defensiva e ele não te entrega consistência defensiva, tanto é que fez 21 jogos e tomou 21 gols, ou seja, ele tem uma média de 1 gol por partida, é um fracasso o trabalho nesse sentido. Então, o Pedrinho, como presidente, tomou essa decisão ontem de demitir o Fábio Carille lá em Uberlândia. E aí, obviamente, gente, qualquer pessoa que acompanha um pouco da trajetória do Pedrinho, ele sempre elogiou muito a forma como o Fernando Diniz, a coragem que o Fernando Diniz jogava, como ele consegue, e aí isso aqui já entra na informação. Tem 2 pontos que são muito importantes, que fazem o Vasco ter o Fernando Diniz como principal alvo, e aí uma informação que a gente trouxe exclusivamente, que esse contato já foi feito. A diretoria do Vasco já entrou em contato com o staff do Fernando Diniz e o Fernando Diniz, até a Raíza colaborando comigo, gosta muito do Vasco. Isso é um fato. Ele gosta muito do Vasco, ele gosta muito do Pedrinho, tem uma boa relação com o Pedrinho. O Fernando Diniz hoje é representado pelo empresário Juliano Bertolucci, que tem pares também que trabalham para ele, e esse empresário tem uma boa relação com a diretoria do Vasco, então essas conversas estão acontecendo sim. Ele é a bola da vez. Por quê? Primeiro ponto, que é o mais importante talvez.
A diretoria do Vasco, principalmente na figura do presidente Pedrinho, acredita que o Diniz tem uma capacidade que é muito importante no futebol hoje, que é, ele consegue fazer um jogador que é nota 5 virar um jogador nota 8. Ou seja, ele consegue espremer, tirar ao máximo daquele atleta que às vezes é um jogador mediano e ele se torna bom porque o Fernando Diniz passa confiança, acredita no atleta e ele consegue se desenvolver. Então, a diretoria entende que o Fernando Diniz tem esse perfil e que o grupo do Vasco está precisando disso para poder destravar, digamos assim, o potencial que a diretoria acredita que esse grupo tenha. Segundo ponto, chacoalhar. Chacoalhar mesmo. Mexer com brio, mexer com o aspecto mental, mexer com o aspecto psicológico no bom sentido, de trazer um ambiente de vitórias para esse grupo e que ele não conseguiu detectar isso com o Fábio Carille ao longo desse trabalho. O Fernando Diniz é um cara que exige muito nos treinamentos, ele treina 2 horas e meia, ele exige ao máximo do atleta, ele é esse treinador, e isso aqui também é uma informação, até porque conheço e sou amigo de alguns jogadores que já trabalharam com o Fernando Diniz, então ele vai até o limite e nesse momento a diretoria entende que essa chacoalhada, essa vinda de confiança, esse fato novo, mas com um cara que tenha uma característica mais parecida com o elenco que foi montado, são os motivos para o Vasco estar indo atrás do Fernando Diniz, que hoje está livre no mercado. Nomes como Jorginho descartado, Scarpini descartado no momento, Emiliano descartado também no momento, entre outros que surgiram, o Odair Helman chegou a ser analisado, mas é um treinador que no momento não está como a primeira opção. O grande sonho do Vasco seria até o Luiz Castro, mas chance zero, um treinador muito caro, que o Vasco até buscou no início do ano. Então, o Fernando Diniz, por tudo isso que eu falei, pelo Felipe, pelo Pedrinho, pelo elenco que o Vasco tem, foi o nome escolhido e que nesse momento é o que a diretoria do Vasco está fazendo, conversando para que o Fernando Diniz seja o novo treinador. O Pedrinho, inclusive, fala sobre aspecto anímico, e é esse aspecto que eles acham que o Fernando Diniz também pode mudar. É isso aí, família vascaína. Um ótimo dia para todos, martelo batido. Técnico Fernando Diniz está muito próximo de ser o novo técnico do Vasco da Gama. É isso mesmo, né? O Pedrinho gosta muito, né, do treinador, né, que foi muito campeão com a camisa à frente do Fluminense, né, ganhou Libertadores, né, assim, fez um trabalho espetacular à frente do Fluminense, né? Então, assim, é o cara mais preferido pela diretoria do Vasco. Mas eu quero saber de vocês acham que o técnico Fernando Diniz é o nome ideal para assumir o Vasco da Gama nesse exato momento? Vocês acham que que o Fernando Diniz pode fazer um trabalho muito bom? A gente sabe que o trabalho do Fernando Diniz tem que ter tempo. Será que o Vasco vai dar esse tempo para o Fernando Diniz, né, desenvolver o seu trabalho o mais rápido possível? A gente viu que ele não conseguiu no Cruzeiro, o Cruzeiro que tem uma equipe mais qualificada, né, que é do Vasco da Gama. E eu quero saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham? Técnico Fernando Diniz, ele chega para fazer a diferença à frente do Vasco da Gama? É o treinador ideal? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Conto com o apoio de todos vocês. Eu tô indo nessa. O sentimento não pode parar. Fiquem com Deus!